Você está atolado em dívidas e não sabe o que fazer para sair dessa situação. Passa a noite sem dormir, pensando em como pagar, em quanto tem que pagar, o que fazer para sair disso. Se você está nessa situação, então fica aqui, porque nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas para que você saia de vez dessa situação, para que você quite todas as suas dívidas e saia do vermelho. Eu sou Manuela Lana, sou apaixonada por educação financeira e investimentos e nesse canal eu trago conteúdos que podem ajudar você a transformar a sua vida financeira e atingir os seus objetivos, assim como aconteceu comigo por meio da educação financeira. Então vamos lá? Esse vídeo hoje está muito legal, muito prático, então fica até o final, comenta aqui, se inscreve, dê o seu joinha, porque vai valer a pena. Olha só, gente, dívida é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, porque deixa a pessoa muito ansiosa, frustrada, desesperançosa e muitas vezes acabam com famílias, acabam com vidas. Então, dívida é uma coisa para a gente não contrair e, se contraiu, fazer de tudo, colocar toda a sua energia para que você saia dessa situação, porque as dívidas comprometem o seu bem-estar físico, emocional, psíquico e com a família. É uma desgraça. Então, eu trouxe aqui 7 dicas para que vocês acabem de vez com essa situação. Vamos lá, sem enrolar. Primeira dica. Gente, tem que saber tudo. Muita gente chega perto de mim e não sabe nem quanto está devendo, nem para quem, nem por que contraiu a dívida, porque já virou uma bola de neve. Primeira coisa que você vai fazer é organizar numa planilha ou no caderno, onde for, o que for mais fácil para você, o que você tiver mais à mão. Então, organize as suas dívidas. Não tenha medo de saber da verdade, você precisa saber de todos os detalhes da sua dívida. Primeira coisa, saiba tudo que você deve e saiba em detalhes. Vou para uma planilha que eu fiz aqui para vocês, para a gente simular, para que vocês entendam o que tem que saber e por que saber de cada coisa. Saiba quem são os seus credores, a data de início que você ficou devendo, pelo menos, né? Não quando você contraiu a dívida, mas a partir de que momento você ficou devendo, o valor inicial dessa dívida, a taxa de juros mensais dessa dívida e, por fim, o montante, o valor hoje, qual que é o valor que você deve hoje. Na minha simulação, eu contraí aqui uma dívida com cartão de crédito, que é a dívida mais cara, R$ 1.200. Essa dívida, ela tem uma taxa de juros mensais de 9,86% e hoje o valor, que era inicial de R$ 1.200, passou para R$ 7.163. E aí outras dívidas. A dívida com a Caixa Econômica Federal, contraída em abril de 2024, com a taxa de juros de 1,95, o valor final já 4.224 e as outras dívidas. Então eu tenho dívida aqui também com companhia energética, padaria, primo, carro. São essas as minhas dívidas. Levantei as dívidas, o valor total que eu estou devendo é R$ 15.178,91 na data de hoje. Os próximos passos eu vou mostrar para vocês como que a gente vai tratar, quais são as estratégias para a gente tratar essa dívida. O passo 2, passo 3 e passo 4, eles devem ser feitos juntos, concomitantemente, para que a gente impulsione o poder de pagar essas dívidas. Passo 2, gente, corte todas as despesas não essenciais. Isso vai ser por um tempo, não vai ser para o resto da vida, mas sacrifique-se, corte tudo. Junte a família, converse abertamente sobre as dívidas e cortem juntos todas as despesas que não são essenciais. Vocês devem ser radicais durante um período. Lembre que não vai durar para a vida toda. É um período para que sobre mais dinheiro. Dessa forma, vocês vão fazer sobrar um pouco mais de dinheiro do orçamento. Passo 3. Faça renda extra, identifique todas as possibilidades de aumentar a renda da sua casa familiar. Identifique quem pode fazer hora extra,
identifique se existe a possibilidade de trabalhar nos finais de semana, fazendo qualquer tipo de serviço extra para que aumente a quantidade de dinheiro que está entrando para você quitar a sua dívida. Você já sabe o valor da dívida, já diminuiu a despesa e agora vai tentar aumentar a receita, o rendimento, para conseguir pagar essa dívida o mais rápido possível. Durante um tempo vocês vão se sacrificar, mas esse tempo não vai durar para sempre. Passo 4, elabore, levante tudo que você tem na sua casa de valor que você consiga vender. Por exemplo, se você tem até um carro e esse carro você consegue trocar por uma moto ou algum meio de transporte mais barato, que seja um carro mais barato, então considere vender bens, considerem vender itens que estão na sua casa, às vezes sobressalente, às vezes até coisas que vocês precisam mesmo. Mas o mais importante é se livrar das dívidas e se organizar financeiramente para depois vocês conseguirem reconquistar esses bens, esses ativos. Passo 5. Volte na sua lista de credores e estabeleça as prioridades que você vai pagar primeiro. Não tenha vergonha, você vai ter que ligar para cada um dos seus credores, negociar com eles taxa de juros, fazer propostas. De repente, o que ele está te cobrando é um valor muito exorbitante, então você vai fazer a proposta. O ideal era que você conseguisse pagar, por exemplo, aquele cartão de crédito que contraiu em fevereiro de 2023 uma dívida de R$ 1.200. Então, o que você vai fazer? Nesse caso, você vai fazer uma proposta para o seu credor. Mas vamos na estratégia primeiro. Elencado todos os credores, o primeiro credor que você vai pagar, depois de negociar com esse credor, vai ser o credor de despesas essenciais. Quais são essas despesas? Despesa de água, despesa de luz, que tiram sua dignidade caso você não consiga pagar. Já pensou? Cortarem a luz da sua casa, cortarem a água da sua casa porque você não está pagando a conta? Então, essa é a primeira conta que deve ser paga. Depois, e aí você vai avaliar as outras contas que mexem com o seu emocional. Você fica devendo a padaria vizinha, ou um primo, ou um parente. Dever parente não é bom, não é? Aí cada um vai avaliar se isso é prioridade para você ou não. Pague contas que mexem com o seu emocional, que te deixam com vergonha. Essas contas também são prioridades. Outras contas que devem ser pagas também, que devem estar elencadas como prioridade, são os financiamentos imobiliários, financiamentos de veículos, porque esses bens, eles não te pertencem enquanto você não quitá-los. Enquanto você está pagando o financiamento, esse bem é do banco que te emprestou o dinheiro. Você não é dono enquanto não quitar. Então, ficar devendo pode acontecer de o banco executar a sua dívida e retomar aquele bem. Por fim, as contas que possuem os juros mensais mais altos, elas devem ser pagas prioritariamente em relação às que têm juros mais baixos, porque quanto mais elas se acumulam, maior o saldo devedor, maior o montante que você vai ter que pagar lá na frente. Passo 6. Troque suas dívidas por dívidas mais baratas. Depois de ligar para cada um dos seus credores e levantar, fazer propostas para eles, você deve considerar trocar as suas dívidas por uma dívida mais barata. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma dívida de crédito pessoal, que você foi lá no caixa do banco e tirou ali aquele dinheirinho na hora, esses juros são muito altos. Considere pegar um empréstimo pessoal consignado que vem descontado em sua folha de pagamento. Mas para tudo isso você deve fazer uma pesquisa ampla. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do Banco Central e ele informa a taxa de juros de todos os bancos do Brasil para todo tipo de crédito. Então,
Vá até essa lista e veja qual banco tem a melhor taxa e considere trocar o montante todo da sua dívida por uma dívida mais barata. Passo 7. Comece a montar a sua reserva de emergência imediatamente assim que você quitar pelo menos as dívidas essenciais e as dívidas que te causam desconforto emocional. Depois, faça junto. Faça o seu planejamento financeiro de forma que você consiga destinar pelo menos um pouco do seu dinheiro para a reserva de emergência. Pode acontecer novamente algum imprevisto que você precisa de um dinheiro imediatamente, não tem onde buscar e aí vai recomeçar tudo de novo. Vai ao banco pedir um empréstimo caro ou vai no caixa do banco e pega ali mesmo um valor. Então já comece a sua reserva de emergência. E aí, pessoal, feito tudo isso, você já se acostumou a viver um pouco mais modestamente, de forma mais econômica. Aproveite para começar a planejar a sua vida financeira. E eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima para que vocês vejam, façam o seu orçamento e sigam a risca, que vai dar certo e vocês vão ter uma vida financeira muito mais tranquila. Beijo!